A paz, tudo bem? Aqui é o Pastor Ulisses. Tenha um sábado abençoado, um final de semana abençoadíssimo. Eu queria ler um texto para vocês que se encontra em Colossenses capítulo 2, verso 14. Diz o seguinte: Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Esse texto fala do sacrifício de Jesus, irmãos. Esse texto fala que ele levou todos os nossos pecados na cruz. Esse texto fala que tudo que era contra nós, tudo que seria usado no nosso julgamento para nos condenar, ele tomou o nosso lugar e colocou isso na cruz, encravou na cruz. O nosso script de dívida, tá aqui, eu morri por eles, eu me entreguei por eles, eu me fiz, como é que fala, condenado por eles. Interessante, irmãos, Jesus ele foi morto, né? Porque ele quis morrer por nós. Não mataram Jesus, ele se entregou. Ele se entregou. Ele veio ao mundo para destruir as obras do diabo. Ele veio ao mundo para nos trazer uma esperança, a solução. E a esperança, a solução, o caminho era ele. É ele. Por isso que ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E a Bíblia fala que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quer dizer, o amor dele não foi um amor cego. Ele sabia quem ele estava amando e por quem ele estaria morrendo. A Bíblia fala que Deus amou o mundo, o homem, todos, de tal maneira que entregou seu Filho, o único Filho, à morte, para que todo aquele que nele crer não morra, não vá para o inferno, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Muitos falam: Deus manda o homem para o inferno. Não, Deus manda o homem para o céu. Quem manda o homem para o inferno é ele mesmo, as escolhas deles. A negação de Cristo leva o homem para o inferno. Hoje não se fala muito sobre isso. Hoje a mensagem de amor, de paz, de graça, de perdão. E isso, irmãos, são os resultados de um processo. E nesse processo eu tenho que reconhecer que eu sou um pecador. Eu tenho que reconhecer que eu que estou fazendo errado em relação às coisas que Deus colocou para nós fazermos. Nós que estamos errando o alvo. Nós que não estamos buscando a Deus. Então, quando Jesus veio ao mundo morrer por nós, ele tirou todo esse peso, tirou toda essa sentença. E é por isso que nós precisamos nos arrepender. É por isso que nós precisamos entender que nós somos pecadores e a Bíblia fala: não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a Bíblia fala: mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então existe uma esperança, existe uma solução. Há uma luz, no fim do túnel. E o caminho para essa luz é Jesus. Ele vai te conduzir até você chegar ao Pai. E esse texto fala que toda a condenação foi encravada na cruz quando ele morreu. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele sofreu em nosso lugar. Só que ele ressuscitou. Só que ele venceu a morte para falar: olha, eu morri por vocês, eu sofri por vocês, eu fui encravado na cruz por vocês, mas tem um negócio: eu ressuscitei, eu estou vivo.
Eu tenho todo o poder e autoridade para mudar a tua história. Mas você precisa tomar atitudes. E essa atitude, irmãos, é eu reconhecer que eu sou pecador. É eu confessar com meus lábios que eu sou pecador. É eu crer no meu coração que Jesus é o Senhor. Que o sacrifício dele na cruz foi o único meio para a minha salvação e aceitar isso para a minha vida. E aí sim, irmãos, depois que tiver esse arrependimento e eu confessar esse pecado, a Bíblia fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha que gostoso, olha que lindo saber que se eu confessar o meu pecado, eu sou perdoado. Se eu reconhecer Jesus como o único Senhor e Salvador, a todos que o receberam, eu receber Jesus, eu vou me tornar filho de Deus. Eu vou me tornar uma pessoa diferente, porque Ele vai mudar minha vida. E a Bíblia fala: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E você começar uma nova vida, andar numa novidade de vida, como fala em Romanos. E eu vou falar uma coisa para você. Hoje se fala muito de salvação, se fala muito de perdão, se fala muito de graça, mas antes disso tem que haver um arrependimento. Eu tenho que ser constrangido pela santidade de Deus a entender que eu sou um pecador e que minhas atitudes têm entristecido a Deus, que as minhas atitudes, meus pecados têm ofendido a santidade dele. E quando eu entender isso, quando eu entender que esse pecado me machuca também, aí sim, eu vou confessar isso e receber o perdão, receber a graça de Deus, que é Deus me dando algo que eu não mereço, mas pelo seu amor, pela sua bondade, Ele está dando para mim. E receber a misericórdia de Deus, que quer dizer, Ele não fazer comigo o que eu merecia, que era punição, que era o castigo. Então o amor de Deus, irmãos, na cruz é a expressão máxima do amor de Deus, ao ponto de Ele entregar o seu Filho na cruz. E isso é para você. Isso é para você. Você hoje está ouvindo uma palavra que pode mudar a sua vida. Jesus morreu por você. Você é um pecador que precisa do perdão de Deus. Você é alguém religioso que precisa do perdão de Deus. Então que você, nesta manhã, você venha se entregar a Jesus, reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, entregar a sua vida a Jesus. Não aceitar Jesus, é Ele que tem que nos aceitar, mas aceitar a obra da cruz, aceitar o sacrifício dele na cruz como o único meio para a minha salvação. Como você fala: Senhor, eu entendi o porquê que o Senhor morreu na cruz. E eu quero me entregar minha vida para o Senhor, porque só o Senhor foi capaz de fazer isso por mim, mesmo eu sendo um pecador, o pior de todos. Então eu entrego minha vida ao Senhor. E aí sim, você procurar uma igreja, procurar pessoas que ensinam a verdade, ensinam a palavra, ensinam sobre o perdão, o amor de Deus. Você está no lugar onde a palavra é pregada, é ensinada e principalmente ela é vivida. Eu tenho que pregar o que vivo e viver o que eu prego. Nas minhas atitudes, as pessoas olharem e falar: ele é um leitor da Bíblia. Ele é alguém que anda com Deus. Ele é alguém que conhece Jesus. Então se une a essas pessoas. Eu estou aqui à tua disposição. Se você entender que precisa do perdão de Deus, se você entender que você é um pecador, se você entender que o sacrifício da cruz é o único meio para a sua salvação,
Então me procure. Com certeza eu vou poder te ajudar através da palavra de Deus, através de conselhos da palavra de Deus para a tua vida. Tá bom? Então fica essa palavra para vocês. Tento cancelar do escrito de dívidas que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, ele removeu inteiramente, encravando na cruz. Então, tudo que era contra você foi tirado, mas você precisa se acertar com Deus. Você precisa entender que você está errando o alvo, que você está ofendendo a santidade de Deus com algumas atitudes, com algumas posturas. E aí sim, reconhecer, pedir perdão, e aí sim, se confessarmos os nossos pecados, ser fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Aleluia, glória a Deus. Então você tem tudo para ser feliz, tem tudo para viver o propósito de Deus para a sua vida. Que você tenha uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. Essa semana é a chamada Semana Santa. Então que você tenha uma semana que você venha estar se colocando diante de Deus. Aproveite essa semana. Aproveite esses dias, né, e faça uma retrospectiva da sua vida. E veja que você precisa de Deus. Entregue a sua vida a Ele. Que Deus abençoe a sua vida. Fica na paz e que Deus te abençoe. E sorria, ainda há esperança. Deus abençoe.